Sempre que a gente importa um módulo, todas as variáveis e funções, elas são inicializadas e declaradas. E os comandos que a gente tiver dentro desse arquivo, né, que é o nosso módulo, eles também vão ser executados. Nesse exemplo que a gente tem aqui, ó, quando a gente tem no arquivo a variável exemplo igual a reviver, que é um exemplo de um palíndromo, no meu programa principal, após incluir o meu arquivo.py, eu posso acessar essa variável com arc.exemplo, porque eu incluí o arquivo renomeando ele para arc, e eu posso também executar a função palíndromo, né? Mas aqui no caso eu teria que fazer arc.palíndromo para executar essa função. Vamos olhar lá no nosso interpretador Python como que isso funciona. Eu vou primeiro importar o meu arquivo, que está no mesmo diretório, vou renomear para arc. Eu posso usar aquela função que lista para mim todos os nomes disponíveis nesse módulo, e agora eu tenho aqui ó, a função palíndromo, a função main e a variável exemplo estão acessíveis a partir de arc. Se eu pedir para imprimir quem é arc exemplo, ele vai trazer a string reviver. Eu posso pedir para executar arc.main, e aí ele vai executar essa linha aqui, ó, digite uma string Ana. Ana é um palíndromo, ele vai chamar essa outra função, ou eu posso diretamente executar a função palíndromo, arc.palíndromo, e aí eu passo um palíndromo aqui, que seria UFO. UFO também é um palíndromo, e o retorno é verdadeiro ou falso. Muito bem, qual seria o problema de importar um módulo nesse formato? O problema é que se a gente tiver algum comando ou chamada de função no nosso arquivo.py, que a gente acostumou a usar, né, depois de definir a main aqui, o único comando que a gente tem no nosso programa é a chamada da função main. Se a gente fizer isso aqui no nosso módulo arquivo, eu venho aqui e faço a chamada da função main, sempre que alguém importar esse nosso módulo que está em arquivo, o módulo vai vir aqui definir a variável exemplo, definir que tem uma função palíndromo, tem uma função main, só que nessa chamada aqui ele já vai executar a função main. E nem sempre é isso que a gente quer, né? Porque eu quero poder escrever programas que vão usar as funções, não necessariamente vão rodar o programa inteiro, que é o nosso arquivo.py. E esse é um problema que a gente tem quando a gente importa um arquivo como um módulo aqui em um outro programa, que no nosso caso seria o principal. Para resolver isso, a gente precisa de, em algum momento, verificar se a gente está executando o código como um script, ou seja, eu chamei o próprio código arquivo.py, ou eu estou importando esse código de outro lugar. Significa que eu estou aqui no meu programa principal.py, e eu fiz apenas um import desse arquivo. Se eu fiz um import desse arquivo, eu não quero que essa linha 11 aqui execute, eu quero apenas que defina as variáveis e as funções, e as linhas de comando elas não podem ser executadas, a menos que eu queira executar uma função específica aqui do meu arquivo.py. Para fazer isso, a gente pode consultar o valor de uma variável global que o Python tem, que se chama name, entre esses tracinhos aqui. Então, entre o underscore, a gente tem uma variável chamada name, que a gente pode fazer uma verificação que quando name é igual a main, significa que o código arquivo.py está sendo executado como um script e não incluído como um módulo. Vamos ver esse aqui. Eu vou fazer agora direto aqui na linha de comando, que vai ficar melhor para a gente enxergar. Então, vou abrir aqui o arquivo.py, vou abrir o arquivo principal.py aqui do lado. No arquivo principal, a gente inclui arquivo como arc, tem a função main, que vai ser executada. Quando a gente tem diretamente aqui a inclusão do arquivo, o que acontece é que exemplo é inicializado, as funções são declaradas e main também vai ser executado. Vejam, se eu salvar esses dois programas, na hora de executar o programa principal, eu posso executar chamando Python 3, passando o nome do programa, que é esse aqui, ó, principal.py. Quando eu fizer isso, ele vai primeiro incluir arquivo, e aí ele já vem para cá, e aqui tem a execução da função main. Vem para cá, ó, digite S. Aí eu vou digitar S aqui igual a Anana.
S é um palíndromo, então acabou de executar esse daqui. Terminou essa função. Volta para cá, define a função main, vem e fala, ó, agora chama a função main. Então vem para cá de novo e pergunta de novo, digite S. Não é esse o comportamento que a gente quer, né? A gente quer poder digitar apenas uma vez, não duas vezes. Esse não é o nosso objetivo. O que a gente pode fazer é verificar essa variável que a gente falou aqui, essa variável global name. Então, se name for igual a main, significa que eu estou chamando o meu programa arquivo.py. Se não, que é quando eu estou incluindo com esse import aqui, ele vai vir, vai definir exemplo, palíndromo, main, mas não vai chamar a função main. Então, com essa linha 11, a gente consegue agora evitar que o nosso programa seja executado quando ele foi incluído como um módulo. Então, aqui está um problema, né, que a gente acabou passando durante a aula. As funções e variáveis, elas são inicializadas ou declaradas uma única vez quando você importa um módulo. Se você fizer alguma modificação nesse módulo, é preciso recarregá-lo no interpretador do Python. Qualquer modificação que a gente fizer vai precisar de um reload, e esse reload, para fazer ele, a gente vai precisar importar uma outra biblioteca padrão, que é o importlib, e executar essa função da biblioteca padrão aqui. Importlib.reload, o nome do nosso módulo que a gente já incluiu anteriormente. Tá? Então, o que a gente passou é porque precisava fazer o reload. Então, por isso que eu fechei, né? O reload é o mesmo que fechar e abrir de novo o interpretador do Python. Com isso, a gente vai redefinir aquela organização básica de um programa em Python, como nas primeiras linhas os imports das bibliotecas, depois as variáveis globais, que devem ser usadas com moderação, né? Depois as definições de funções, e lá no final, onde a gente chamava apenas a função main, a gente vai ter que ter esse if daqui para frente para saber se o meu programa está sendo executado como um script, ou seja, eu estou chamando o próprio programa para ser executado, então chama a função main. Ou ele está sendo incluído, importado como um módulo de um outro programa. E se ele está sendo importado, o que eu preciso fornecer é apenas as definições de funções e de variáveis, e não executar nenhum comando nessa importação. Quais são as vantagens da gente utilizar módulos, né? A primeira vantagem é que ela permite reaproveitamento de código. Isso vai minimizar erros e facilitar alterações. Uma vez que você construiu um código para resolver um problema, você vai poder usar esse arquivo que você salvou esse código como um módulo na hora de resolver outros problemas. Isso faz com que a gente possa separar o nosso programa em partes que são logicamente compreendidas de forma isolada. Quando a gente começou a fazer funções, a gente já fazia isso, né? A gente determinava, esse texto de código ele vai ser repetido, então a gente coloca em uma função. Quando a gente cria um módulo, a gente está querendo também isolar funções e variáveis relacionadas para que seja mais fácil entender o nosso programa que apenas usa esses módulos. E, claro, o reuso de código. Então, uma vez que você escreveu o módulo para resolver vários problemas de strings, você pode agora importar esse módulo e reutilizar o código. Mais sobre módulos, mais detalhes, você pode olhar lá na documentação do Python. Tem um tutorial só sobre questões de módulo. Um pouquinho disso que a gente falou, sobre quando o módulo está em uma subpasta, você também vai encontrar lá. E algumas variáveis especiais que podem ser modificadas quando a gente está falando de módulos.